Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre o continente americano, mais especificamente agora sobre a América Central, para depois a gente poder entrar de fato na América do Sul e nas suas principais características, chegando até o Brasil. A primeira coisa que a gente precisa entender, né, é a divisão que a gente fez. Né? A gente fez uma divisão entre América Latina e América Anglo-Saxônica, né, que está baseada principalmente na cultura e na língua, né, mas nós estamos utilizando nesse momento a divisão regional, né, que divide o mundo em América do Norte, né, América Central e América do Sul. Nós estamos utilizando a América Central, que é considerada também a parte da América Latina, apesar de alguns países, né, ter mais familiaridade, né, e conexões com países europeus ou até mesmo com os Estados Unidos. Então, a América Central, dentro dessa divisão regional, é a menor das três partes que constituem um grande continente chamado de América, né, que é o segundo maior do mundo, e a gente pode perceber aí, né, a América do Norte na primeira imagem, a América Central na segunda imagem e a América do Sul na terceira imagem lateral. Então a gente pode perceber também que nessa América Central nós não incluímos o México, que faz parte da América do Norte ou da América Latina, mas na divisão regional não se inclui na América Central, apesar das características econômicas e sociais serem muito parecidas entre esses lugares. Por isso que nós fizemos uma aula separada somente do México. Para a gente falar um pouquinho das características gerais, a gente tem que lembrar que a América Central é um continente muito pequeno, né, uma parte de um continente muito pequeno, né, dividido em América Central continental, né, e América Central insular, que está basicamente representada pelas grandes e pequenas Antilhas, as ilhas, né, da América Central. Em toda a região predominam-se os climas quentes, né? Apesar de a gente ter um clima temperado e um clima um pouco mais frio, nas altas altitudes, principalmente na América Central continental, né? Além disso tudo, essa parte da América apresenta alguns eventos naturais catastróficos e muito característicos, como, por exemplo, furacões e terremotos muito intensos, que a gente, ano após ano, vê atuando nessas regiões. Né? Então, nós temos uma intensa atividade vulcânica, terremotos e furacões muito constantes que abalam a economia e a sociedade dessa região. No geral, o quadro humano é bastante variado, com a presença marcante da população indígena, principalmente nas áreas mais altas da América Central continental, ou seja, nas áreas menos habitadas e menos ocupadas pela porção e pela parte europeia, né? Da população afrodescendente, especialmente na América Central insular, nas ilhas, principalmente pelo processo de colonização voltado para a exploração de determinados gêneros agrícolas, e da população de origem europeia, com forte presença em alguns países, como por exemplo na Costa Rica, né, e em alguns outros países onde a colonização se deu de forma muito intensa. Então nós temos um quadro bastante variado. A gente vai falar um pouquinho também mais à frente do quadro humano em relação ao desenvolvimento, né, econômico e desenvolvimento humano. E para a gente falar também de economia, no geral a economia é basicamente baseada na agricultura de diversos gêneros agrícolas, como tabaco, café, algodão, banana, cacau, entre outros, e também do turismo, né? Além também de atividades financeiras no que a gente chama de paraísos fiscais, que nós também vamos abordar um pouquinho mais à frente. Como a gente já disse, ela é distribuída em duas grandes áreas, a América Central continental, que a gente pode ver aí, e a América Central, né, a insular, que são as grandes ilhas e as pequenas ilhas. Nós podemos ver aí como, por exemplo, Cuba, Haiti, República Dominicana, Porto Rico e umas pequenas ilhas mais na lateral direita. E a América Central continental seria aí representada por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Se a gente pensar aí no quadro natural, retomando aquele pensamento que a gente já disse um pouquinho antes, né, a América Central como um todo está dentro de um círculo chamado de Círculo de Fogo do Pacífico, né? Ou seja, tem uma atividade vulcânica e sísmica muito grande, né, entre essas regiões. É uma zona de convergência, ou seja, de encontro de placas, onde uma placa, né, existe um processo de subducção, que significa basicamente que uma placa mais grossa, né, levanta uma placa mais fina, portanto gera terremotos, gera vulcões com uma intensa atividade. Essa atividade vulcânica, apesar de ser extremamente danosa, principalmente devido às condições econômicas e sociais da região, essa atividade vulcânica é extremamente importante para a agricultura ao mesmo tempo, porque ela consegue, tanto os vulcões, as cinzas dos vulcões são repletas de material orgânico, de material que pode ser utilizado como nutriente para as plantações, como também essa atividade sísmica possibilita, então,
solos muito férteis, né, que a gente chama aqui no Brasil de terra roxa, né, ou solo vulcânico. Além disso, então, essa fertilização do solo é extremamente importante para uma das bases econômicas, apesar de, ao mesmo tempo, ser extremamente danosa, principalmente nos centros urbanos. Se a gente for falar de climas, como a gente já disse, o clima basicamente é tropical em todas as regiões, né? Mas nós temos ali regiões um pouco mais altas em que existe um clima mais ameno, ou seja, mais frio um pouquinho, né? E esse clima mais frio possibilita dois tipos básicos de produção, já que nos climas tropicais se possibilita a produção de gêneros agrícolas característicos do clima tropical, e nas áreas mais altas, né, nos topos, né, principalmente das áreas mais vulcânicas, né, algumas produções agrícolas típicas desse tipo de zona. Em termos de vegetação, obviamente, no clima tropical e por estar muito próximo da linha do Equador, nós temos florestas tropicais, né, muito semelhantes, por exemplo, à floresta da Mata Atlântica, né, e semelhante também à floresta amazônica. Né, então, são florestas densas, fechadas, que possuem uma grande biodiversidade, né, apesar de grande parte dela ter sofrido com desmatamento, tanto pela questão da produção dos gêneros agrícolas, como também pela ocupação, principalmente nas áreas mais planas e próximas ao litoral. Como a gente já disse também, além dos vulcões que a gente já abordou um pouquinho, outra característica muito importante dessa América Central em relação a catástrofes naturais são as grandes ciclones tropicais, o que a gente chama de furacões. E eles acontecem basicamente pelo fato de essas regiões estarem numa área de mar quente, ou seja, o mar, né, o calor desse mar alimenta grandes tempestades, né, que quando se encontram com outras circulações atmosféricas mais frias, formam essa zona ciclônica, chuvas com muita intensidade, ventos muito fortes, que é a mesma questão que a questão dos terremotos. Quando chegam nos centros urbanos, principalmente no litoral, que é onde está grande parte da população, né, causam um estrago muito grande. Por quê? Porque além de não estarem preparadas, né, pelas questões econômicas, né, de fato, esses furacões que chegam nessa região são extremamente potentes, portanto, eles geram um impacto muito grande, principalmente nos países mais pobres da região. Quando a gente fala de América Central, a gente fala de população, a gente tem que retomar, como a gente falou do México, a gente falou dos astecas. Quando a gente for falar de América do Sul, nós falaremos dos incas, né? Nós temos que falar de América Central, dos maias, que são a principal população pré-colombiana, ou seja, que estava aqui antes da chegada dos espanhóis, né? Antes da chegada de Cristóvão Colombo. Então, a civilização maia foi a mais importante da América Central, né? E toda a sua influência se espalha até por partes da América do Norte, né? E chega também até a partes da América do Sul. Essa civilização era extremamente desenvolvida em várias áreas do conhecimento, principalmente, como sempre, na agricultura, né? Além disso, técnicas de construção, esculturas, pinturas, escritas e matemática, né? E um dos símbolos principais desses símbolos, desse conhecimento, é o calendário maia. O calendário maia que, né, gerou uma série de questionamentos, porque, de acordo com o calendário maia, o mundo acabaria em 2012, né? Gerou filme, gerou uma série de questionamentos sobre a realidade, sobre a forma como os maias viam, enxergavam o mundo, né? Mas mesmo assim os maias tinham um calendário extremamente moderno, pois acreditavam, né, e tinham seu calendário tinha exatamente 365 dias, né? Só que o problema é que os maias, por diversas questões, né, associadas a uma série de secas, né, uma série de catástrofes naturais e uma série de formas, né, culturais em que eles lidavam uns com os outros, guerras internas, os maias, quando da chegada dos espanhóis, os maias já estavam em ampla decadência, já não eram, né, não estavam já no seu apogeu, como, por exemplo, os astecas estavam e os incas também estavam, né? Os maias já eram uma civilização em decadência quando da chegada dos espanhóis aqui na América. Então, antes da chegada, então, a gente já tinha da chegada dos europeus, a América Central já apresentava uma significativa ocupação humana e formas complexas de organização, como a gente já disse, né? Essa ocupação europeia nessa América Central ocasionou a morte de milhões de índios, como em toda a América como um todo, né? A população indígena teria diminuído de 40 milhões para cerca de 1 milhão somente em toda a América, né? Nós tivemos uma série de lutas por resistência, né? E aí a gente sabe que essa luta por resistência, né, somada à mortalidade, somada à forma de contágio de diversas doenças, fez com que a população diminuísse tanto que fosse necessário
para os europeus, principalmente na América Central e Insular, na parte das ilhas, buscar mão de obra escrava. Então, além dos índios que eram escravizados, mas, né, sofriam, né, e morriam rapidamente, os europeus começaram a trazer mão de obras escravas, né, escravas no sentido de mão de obra negra. Outra característica muito importante, né, muito característica da América Latina, da América Central, são os aparecimentos dos latifúndios e do tipo de escravidão chamada de encomenda. Essa encomenda, basicamente, deveria cobrar tributos para a Espanha e cristianizar os índios, né, que, por sua vez, trabalhavam gratuitamente para ele ou para uma pessoa indicada por ele, geralmente na agricultura ou nas minas. Ou seja, era uma forma de que o encomendeiro, ou seja, quem encomendava os índios, pagava para a Espanha, né, para que a Espanha tivesse que catequizar e transformar aqueles índios em bons trabalhadores, bons cristãos, no sentido, obviamente, sempre do trabalho. Lembrando que essa ideia de catequizar índios nunca esteve somente atrelada à questão religiosa, porque sempre a religião esteve associada ao trabalho, e catequizar os índios era catequizar de acordo com a cultura europeia, e a cultura europeia era de que o trabalho aproximava o homem de Deus. Portanto, os indígenas que antes trabalhavam somente quando necessitavam, pois estavam vivendo em comunhão com a natureza, nesse momento começam a trabalhar sem parar. E trabalhar sem parar gera excedente, excedente gera lucro, e isso aí seria bom para os europeus. Então, a ideia de trabalho, né, está sempre muito associada à ideia de religião. Por isso que a questão de cristianizar não é somente ensinar a língua e ensinar a religião, e sim ensinar os valores culturais, principalmente associados ao trabalho. E aí, quando a gente fala também da população de origem africana, a gente tem que entender que grande parte, hoje em dia, se a gente encontrar na América, principalmente na América Latina, na América Central, insular, na parte das ilhas, grande parte da população é formada por afrodescendentes. Então, a gente está associando isso a um processo de migração forçada, obviamente de escravização, do tráfico de escravos que ocorreu entre o século XVI e o século XIX, né? E essa população de origem africana foi trazida para substituir a mão de obra indígena, que havia sido exterminada, né, de diversas formas na América Central Insular e em algumas áreas da faixa continental. Então a gente sabe que essa população indígena também se deslocava, né, e fugia para as áreas mais altas, para as áreas mais interiores, né, e dificultava, né, gerava muito custo para buscar. Então era mais fácil trazer. Além de tudo, existia um grande mercado associado ao tráfico negreiro. Então a produção, né, a mão de obra escrava não era só um negócio no sentido da produção em si dentro de um território, mas o seu mercado, né, também gerava muito lucro, muito excedente, né? Então existia toda uma organização pautada não somente no trabalho, mas também no mercado de mão de obra escrava, e isso daí gerava lucro. Então eles começaram gradativamente, junto com o extermínio da mão de obra indígena, a utilizar a mão de obra escrava. Nessas áreas de colonização, principalmente na francesa, inglesa e holandesa, a escravidão africana foi muito comum, né? E mesmo nas áreas de colonização espanhola das Antilhas, a utilização de mão de obra afrodescendente, embora menor, também foi muito intensa. Então, principalmente nas áreas que se fala até hoje línguas e dialetos associados ao francês, inglês e holandês, né? A presença de mão de obra escrava e a presença da população afrodescendente é muito maior do que nas áreas de língua espanhola, que tem muito mais presença de mão de obra indígena ainda, né? Principalmente na América Central continental. Quando a gente fala de aspectos sociais, né, gerais da América Central, lembra que a gente está fazendo um grande paralelo, um grande apanhado da América Central como um todo, né? A gente sabe que na maioria dos países da América Central nós temos um índice de desenvolvimento humano que a gente considera bastante baixo, né? A gente pode ver essa lista aqui ao lado, né? Que a gente vê que, no geral, a grande parte dos países da América Central tem um índice de desenvolvimento humano que é considerado alto, médio e baixo. Mas a gente tem que entrar e lembrar que as considerações, né, existem. O IDH está dividido em muito alto, alto, médio e baixo. Portanto, né, nós não temos nenhum IDH dentro da América Central que está dentro do grupo do muito alto. Portanto, quando a gente fala que é baixo, né, e o nome diz alto, né, nós temos que entender que eles nunca estão num patamar mais alto, estão sempre no patamar mais baixo, né? E isso devido a uma série de fatores que a gente vai falar mais à frente. Outra coisa importante é que a gente tem que entender que existe uma série de problemas sociais associados à desigualdade social muito grande, né? E isso se reverbera principalmente na taxa de homicídios, que nessa região é altíssima. Se a gente no Brasil,
né, fala da taxa de homicídios nas cidades como Rio de Janeiro, como outras regiões. É importante a gente lembrar que em certas regiões da América Central essa taxa é muito maior, né? Então a gente precisa entender que o número de homicídios representa exatamente a desigualdade social, a desigualdade do acesso à educação, a desigualdade do acesso à economia, né? A desigualdade de acesso à informação, à saúde, né? E principalmente ao longo dos últimos anos isso tem crescido muito devido a uma série de disputas, principalmente quando os recursos começam a ficar escassos. E esses recursos ficam escassos durante todo o processo histórico, já que a gente está falando de uma região que foi historicamente muito explorada, mas nós temos que entender que ao longo desse todo esse processo, desde as suas independências, entra ano, sai ano, essas regiões são completamente destruídas por catástrofes naturais, como por exemplo, né, os grandes furacões, como por exemplo, os grandes terremotos. Se a gente for falar de aspectos econômicos gerais, a gente tem que entender que grande parte, né, a gente já falou, estão associados a questões associadas a gêneros agrícolas, né? E a gente precisa entender que a agricultura é a base da economia, né? E é uma agricultura de subsistência com pequenos valores, né? Pequenos números em relação à exportação no mundo inteiro, né? Tirando um ou outros produtos, e são sempre produtos muito baratos, como por exemplo café, banana e cana-de-açúcar, que representam a economia. Se a gente pensar em indústria, né, nós temos indústrias de alimentos, bebidas e tabaco, né, por exemplo. Mas se a gente pensar no valor econômico que essas indústrias trazem, né, a gente pode perceber que os valores são também muito baixos. Né? Nós somos indústrias de base, indústrias de bens de consumo de baixo valor agregado. Portanto, nós não temos bens tecnológicos, não temos bens que podem ser e são, por exemplo, negociados nas bolsas de valores mundo afora, vindos e oriundos dessas regiões. Outra questão importante, que talvez leve um pouco mais de dinheiro e traz um pouco de notoriedade para essa região, talvez seja o turismo. Mas é importante a gente lembrar, quando a gente for falar mais à frente, que o turismo também geralmente é controlado por grandes empresas, né, e grandes corporações, né, transnacionais, que não necessariamente permanecem e fazem com que o lucro fique na região. A gente pode entender que muitos desses momentos, nessas grandes empresas são internacionais, e a única parte do dinheiro do turismo que fica nessa região é o turismo, né, dos restaurantes, né, do consumo local. Né? Mas as grandes, né, o grande capital, né, das hospedagens e tal, geralmente podem ser de grandes grupos econômicos, de grandes resorts, que são, obviamente, transnacionais, atuam e não são oriundos dessa região. Dos aspectos socioeconômicos, como a gente já falou, a América Central insular de colonização espanhola, francesa, inglesa e holandesa, né, presença marcante do negro, né, por exemplo, no Haiti, 90% da população é negra. Né, como a gente já falou, os índices sociais são baixos, a região é muito pobre, depende da agricultura, né, sendo Cuba aí um dos maiores produtores e, querendo ou não, uma das nações mais importantes dessa região, tanto nas questões políticas, geopolíticas, quanto nas questões econômicas também. Outra coisa importante também, nós temos aí pequenas áreas de extração mineral, né, que é importante. Como, voltando ali ao assunto, né, o turismo bastante explorado, né, principalmente nas regiões do Caribe, são aquelas praias paradisíacas, né, grandes atóis, né, áreas de areais, né, de águas quentes e rasas que possibilitam a instalação de resorts, né, e só que a gente já falou, esses resorts muitas das vezes não fazem com que o lucro fique na região. Quando a gente fala principalmente das regiões socioeconômicas, nós falamos do turismo, nós estamos falando de outras questões importantes também que a gente falou lá no início da aula, que são os tais dos paraísos fiscais. O que são basicamente paraísos fiscais? Paraísos fiscais são regiões que recebem dinheiro, né, escondem e pagam baixos impostos, né, e guardam sigilosamente o nome dos correntistas, o nome das empresas. Basicamente são quando, e geralmente estão associados a dinheiro feito, né, produzido de forma ilegal, né, ou fruto de alguma ilegalidade, algum tipo de corrupção, né? Por exemplo, as Bahamas e as Ilhas Caimã são muito famosas por esses paraísos fiscais, que é quando você utiliza esse dinheiro, cria, né, empresas de fachada, empresas que dizem produzir e dizem fazer determinados serviços, mas não fazem, ou seja, serve muito para lavagem de dinheiro. Você pega dinheiro ilegal e gradativamente vai transformando esse dinheiro em legal a partir dessas questões, desse trabalho, né, de colocar o dinheiro novamente no mercado. Por que esses países fazem isso? Esses países fazem isso porque isso é uma forma de
atrair dinheiro. Obviamente, eles pagam impostos, esses impostos geram uma determinada lucro, né? E eles, em contrapartida, para que o dinheiro venha, eles permanecem com o nome sigiloso, não precisam de grandes documentos, não precisam de comprovação de onde aquele dinheiro vem. Então, essa questão dos paraísos fiscais também é uma questão muito importante para a região, né, apesar de ser muito contestada, né, principalmente pelos países que têm a principal são as principais fontes de evasão de divisas, como é o caso do Brasil, por exemplo. Né? Grande parte do dinheiro roubado pela corrupção, né, em todos os níveis federais, desde o nível federal aos níveis estaduais e municipais, vão parar em alguma empresa de fachada nas Bahamas, nas Ilhas Caimã, ou em alguma conta aberta no nome de um primo, né, de um irmão, de algum desses donos reais das contas, ou seja, o dinheiro público sendo evadido, né? E as Ilhas Caimã, as Bahamas, não perguntam de onde esse dinheiro veio. Afinal de contas, esse dinheiro vai gerar um retorno direto para eles em algum momento. Como a gente fala, como eu já falei, Cuba, né, é um das regiões mais importantes, porque Cuba, ao longo de todo o processo histórico, né, foi uma área de colonização, né, ao longo do processo, depois da sua independência, se tornou um paraíso dos grandes ricos americanos, né, um paraíso de grandes resorts, né, um local de férias, né, e depois da Revolução, né, dos anos 50, a Revolução ali de Fidel Castro e Che Guevara, né, Cuba se declarou comunista, se aliou à União Soviética, basicamente, e se tornou um grande inimigo, né? Afinal de contas, como a gente já falou dos Estados Unidos, que tem aquela ideia de que a América é feita para eles, Cuba é muito próximo dos Estados Unidos. Portanto, existia um socialista dentro de um território que os americanos acreditam ser destinado a eles, tanto pelo Destino Manifesto quanto, né, pelas doutrinas, né, Monroe e etc., né? Quando Cuba se declara socialista tão próximo dos Estados Unidos acreditam que aquilo seria algo muito ruim. Portanto, eles declaram o que chamam de bloqueio. O que é bloqueio? Bloqueio se torna lei, né? Bloqueio é uma ideia de que ninguém que comercializa e é parceiro econômico dos Estados Unidos pode ser ao mesmo tempo parceiro econômico de Cuba e comercializar com Cuba. Com isso, Estados Unidos, como a principal potência econômica da América e do mundo inteiro, fez com que Cuba durante muito tempo ficasse com toda a sua economia atrelada única e exclusivamente à União Soviética. O que acontece é que depois dos anos 90, com o fim da União Soviética, né, Cuba entra em decadência porque perde seu principal parceiro, né? E o bloqueio continua existindo, né? Esse fim do embargo econômico, o fim do bloqueio econômico está sendo discutido e proposto pelo presidente do Barack Obama, né, ao longo dos últimos anos e vem sendo gradativamente diminuído, né? Gradativamente Cuba vem se inserindo e conseguindo comercializar com alguns parceiros econômicos, tentando diminuir a sua distância econômica em relação aos demais países. É por isso que Cuba é uma questão muito importante, porque Cuba representou durante muito tempo, né, um calo no pé dos Estados Unidos, né, uma pedra no sapato dos Estados Unidos, principalmente na ideia de que os Estados Unidos teriam a América para si. E Cuba, por ser muito próxima, por exemplo, de Miami, representava exatamente uma pedra e uma grande pedra, né, dentro desse sapato americano, né, em relação ao controle, né, econômico da América como um todo. Já a América Central Continental, lembrando que ao longo dos últimos slides nós estávamos falando sempre da América Central nas suas partes das grandes ilhas, das pequenas ilhas, que tem um processo de colonização mais diverso, né, e algumas questões econômicas e sociais mais importantes de serem abordadas. Já a América Central Continental teve um processo de colonização muito semelhante, né, pois grande parte do seu processo de colonização esteve associado, obviamente, à colonização espanhola, que vinha descendo ali pelo México e subindo, né, em relação ali à América do Sul. Então nós temos ali um encontro principalmente, né, entre colonizações espanholas, ou seja, a diversidade entre os países é menor do que, por exemplo, nas ilhas da América Central. Se a gente pensar nos aspectos socioeconômicos, né, da América Central Continental, a gente tem que entender que grande parte tem o espanhol como oficial, afinal de contas a colonização se deu dessa forma, né, e tem uma economia baseada na agricultura, no turismo e nas pequenas indústrias, assim também como a América Central associada às suas ilhas, né? Então fazem parte ali, a gente sabe, a Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá. E sobre o Panamá, a gente precisa falar de algumas questões importantes, porque o Panamá talvez seja dos países mais importantes dessa região. O Panamá é o país de maior industrialização, porque tem uma relação muito próxima ali com os Estados Unidos. A produção petrolífera deste país abastece muitas indústrias petroquímicas e garante a exportação do produto.
Nesse território do Panamá, ainda existe uma grande obra de engenharia que a gente chama de Canal do Panamá, cuja importância ultrapassa as fronteiras do país. Por quê? O Canal do Panamá, né, como a gente pode perceber no mapa, né, o Canal do Panamá, né, a gente pode perceber, né, ali no mapinha, o Canal do Panamá, que a gente pode ver aqui onde tem esse quadradinho ali, basicamente é a área de conexão entre o Oceano Pacífico, o Mar do Caribe e, obviamente, o Oceano Atlântico. Portanto, ele é extremamente importante, né, porque ele representa, né, uma conexão e uma diminuição de custos, né, de todo o comércio mundial, porque grande parte dos navios, por exemplo, asiáticos que querem comercializar com a Europa, para não terem que dar a volta em todos os oceanos, atravessam o Pacífico, por exemplo, o Panamá e chegam na Europa ali, para não ter que fazer tantas voltas. Por exemplo, navios que saem da costa oeste dos Estados Unidos para não ter que atravessar toda a América e chegar na Europa, né, atravessam, por exemplo, o Canal do Panamá. Ou seja, o Canal do Panamá, né, é uma obra de engenharia muito moderna para a época que foi feita, né, mas que representa, né, uma conexão e uma diminuição de custos muito importante, né, no translado do comércio mundial. Lembrando que grande parte de todo o comércio mundial é feito via grandes embarcações. Então, o Canal do Panamá, né, é muito importante para o comércio mundial, porque se não fosse o Canal do Panamá, se gastaria muito mais tempo e muito mais custo para o transporte de diversos produtos. E se gastasse muito mais tempo e muito mais custo, obviamente esses produtos seriam muito mais caros, diminuiria, por exemplo, o seu comércio mundial, né, e a economia giraria de uma forma diferente. Ou seja, o Canal do Panamá é um agente importantíssimo do capitalismo mundial. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho das diferenças entre a América Central, né, principalmente a América Central continental e a insular, né, a América Central, desculpa, das ilhas, né, das grandes Antilhas e das pequenas Antilhas, e que vocês tenham compreendido as principais características, tanto as naturais, como, por exemplo, né, a questão dos terremotos e dos furacões, também quanto as questões econômicas, né, associadas principalmente à agricultura, às pequenas indústrias e ao turismo, e assim também como os paraísos fiscais. Bom, um abraço e até mais.